Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chega de Ler. Hoje eu vou falar de uma trilogia de filmes que chegou na Netflix tem alguns meses, mas agora, como a gente tá no Halloween, eu decidi falar dela, porque eu acho que se encaixaria melhor com o espírito do Halloween. Inclusive, eu acho que a Netflix devia ter lançado agora, pra ter um hype maior, mas né, quem sou eu pra dar dica pra Netflix? Enfim, a trilogia é a trilogia Fear Street ou Rua do Medo, ela é composta pelos filmes Fear Street ou Rua do Medo, 1994, 1978 e 1666. Todos têm o mesmo nome e o subtítulo são datas diferentes, são anos diferentes. Basicamente, todos foram lançados, tipo, com uma semana de diferença pra cada um. Tem uns 2 meses, eu acho, não lembro direito a data. E eles foram todos escritos e produzidos e gravados, todas essas coisas, ao mesmo tempo. Não exatamente ao mesmo tempo, eu acho, mas, tipo, todos juntos. Porque, né, eles já iam ser lançados juntos, então, né, faz tudo junto, que aí fica mais fácil. Só uma curiosidade, né, mas enfim. E hoje eu vou falar o que eu achei dos 3 filmes. E também falar pra vocês que, olha, sim, tem relação com esse canal. Esses filmes têm conexões com livros. Mas pra saber disso, vocês vão precisar continuar vendo, né? E já que vocês já vão continuar vendo, por favor, deem like e se inscrevam no canal já. Só pra não esquecer, por favor, dá uma ajudinha. Enfim, agora vamos começar. Eu não vou fazer um resumo dos filmes, porque eu não sei fazer resumo, eu também não lembro muito. Então eu só vou falar minhas opiniões. Se vocês quiserem um resumo, vocês procurem na internet. Aquelas. Esse vídeo é muito mais pra quem já viu os filmes, mas se vocês também não viram, também pode ficar aqui, olha, muito legal. Tá, a gente começa com 1994. Ele é um filme de terror, assim, né? Mas ele é bem teen, ele é bem divertido. Eu fiquei muito. Eu tava assistindo o filme, tipo, me divertindo muito. Foi muito engraçado, sei lá, divertido. Eu não sei, não tenho outra palavra pra descrever além de divertido. Foi muito legal de assistir e de acompanhar o que tava acontecendo. O casal principal também é muito fofinho. Ai. Eu me apeguei muito nos personagens. Todos são, sei lá, tudo pra mim. Apesar de que eu achei estranho ver o irmão da principal. Eu não lembro mais o nome dele. É Josh? Eu acho que é Josh. Eu achei estranho ver ele fazendo um adolescente. Às vezes eu via ele fazendo papel de criança, daquelas séries da Nick. Aí eu vi ele como adolescente e fiquei, meu Deus do céu, você não é uma criança, calma lá. Mas tudo bem, né? Isso é só uma questão minha, tudo bem. Mas, além disso, eles conseguem fazer uma coisa muito importante pra história, que é criar uma mitologia específica. Pelo menos o início dela, porque ela vai se expandir nos próximos filmes. O que é bem bom, considerando que uma trilogia e toda a informação não vai ficar concentrada só no primeiro filme. Isso poderia deixar tudo muito desgastante, né? E além de abrir a mitologia, eles abrem um plot muito bom pros outros filmes, que é a parte mais importante, né? Enfim. Agora, um problema real do filme, pelo menos pra mim, é que ele não dá medo nenhum. Lembra que eu falei que ele é mais um filme divertido do que um filme de medo? Exatamente. Eu não sei exatamente para as pessoas que não estão muito acostumadas a ver filme de terror, essas coisas, mas pra mim não dá medo nenhum. Ou porque às vezes eu não conseguia comprar a ideia de, tipo, você tem que ter medo porque isso tá acontecendo. Ou porque às vezes era uma coisa muito previsível, tipo, eles queriam colocar um jumpscare, mas eu conseguia prever quando é que era. E, tipo, não é difícil, não é uma coisa, tipo, nossa, eu tô me vangloriando por conseguir saber onde é que era o jumpscare. Se você assiste filme de terror com frequência, você consegue perceber normalmente quando é que acontece. Eu não lembro se eram muitas vezes que aconteciam, mas às vezes que aconteceu eu já fiquei assim, beleza, vamos lá, continua então. Tenta ver se tá de outra forma. E não conseguiu, mas tudo bem, o filme é divertido, então eu deixo passar. Porque o negócio com esse filme é que, tipo, a vibe do terror não me pegou, mas todas as outras vibes, tipo, romancezinho. É meio que um filme teen, só que tem terror, tem morte, olha, sangue, papapá, sei lá o que. Papapá, tipo, pá. Todas essas outras vibes eu consegui pegar. Então, pra mim, ó, tudo bem. E no geral eu adorei. 4 estrelas, porque, né, eu tive esses problemas e tal, mas enfim, 4 estrelas. Depois a gente vai pra 1978. E quando eu vi que eles passavam no acampamento de férias, eu já pensei, pronto, é isso. Vai ser uma homenagem àqueles slashers muito ruins dos anos 80. Claramente uma homenagem à Sexta-feira 13, obviamente. O acampamento, inclusive, é muito parecido. Então eu já tava assim, já queria uma farofada. Uma farofada, mas com uma escrita bem melhor do que os slashers que já são mais farofas, que a gente já conhece. Porque a escrita desses filmes são boas, é bem legal, é bem boa. E eu esperava que fosse realmente igual os slashers antigos, que eles colocam 1 milhão de personagens e vai matar todo mundo e vai sobrar, tipo, 2 personagens no final. Então eu já não tava me apegando aos personagens. Eu sabia que a Zig ia sobreviver, porque ela sobrevive no futuro, lá, eles mostram ela viva. Então, né, não tinha como morrer. E a irmã dela simplesmente era a principal, então obviamente que ela ia sobreviver até o final, né. Mas exatamente por isso, de não me apegar aos personagens, aquela menina loira que é amiga da irmã da Zig, é Cindy o nome da irmã da Zig, né, eu acho que é. Gente, eu não tava suportando ela. Começou o filme, apresentou ela e o namorado lá, eu fiquei, beleza, 2 que vão morrer em 2 segundos, que delícia, porque eles são insuportáveis. Aí o namorado morreu, eu fiquei, beleza, quando é que ela vai morrer? Olha, gente, tá demorando. Aí fui passando o filme, tá demorando demais, gente, tá demorando. Por que não fazendo ela ter essas conversas profundas com a Cindy? Era pra ela morrer. E eu assim, meu Deus, que menina chata, não aguento mais ela, sabe, nessa vibe. Mas enfim, o que importa é que ela não é Final Girl, ela morre.
Então, assim, sofri com ela, mas, enfim. Mas eu gosto que a dupla final que sobra são as irmãs. E o final delas me deixa muito triste. Meu Deus, eu lembro de ter ficado muito mal quando eu terminei de ver. A Cindy se sacrificando pela Ziggy. Ok, que a Cindy falou, olha, eu vou aqui, você sai correndo. Aí a Ziggy, em vez de correr, ficou olhando pra trás, outro cara chegou e começou a apunhalar ela com uma faca. Aí eu sei que a Cindy tava se sacrificando por nada. Ok, a gente não viu essa parte. Mas essa corridinha estranhíssima da Ziggy serve pra gente ter aquela cena muito triste que eu fiquei muito mal, que era as duas morrendo. Tipo, tentando esticar uma pra outra, só que elas não conseguem se alcançar. Nossa, eu fiquei muito mal vendo. Eu coloquei no roteiro que a mitologia continua muito legal, não tá entendendo nada, e é real. Nesse filme eu não tá entendendo nada, porque eles estavam falando os nomes, eu não lembrava mais, não sei porquê. Mas, tipo, eu tinha um problema de engrenar nesse filme. Eu acho que por causa daquela loira. Coitada. Mas eu não tava conseguindo entrar direito na mitologia, ia estar meio confuso, não tava entendendo nada, mas mesmo assim, foi lindo. Ah, e um momento aqui pra gente falar da Zig, né? Eu sou completamente apaixonada pelas duas atrizes que colocaram pra fazer ela, sério. A Sadie Sink e a Diane Jacobs, eu acho que são os nomes delas. Mas enfim, é só eu falar isso, porque além da Zig ser uma personagem maravilhosa, as atrizes também são maravilhosas, então assim, perfeita, é isso. E aí, quando a gente volta pra 94, que tem aquela cena final da Dina, eu surtei, gente, porque assim, eu demorei um pouco pra assistir os filmes. Inclusive 66 eu assisti, tipo, uma semana atrás. Então eu já tinha alguns spoilers, né? Só que era meio fora de contexto. Então, tipo, eu sabia que meio que ou a Dina ou a Sam iam ser a Sarah Fier. Só que eu achava que era a Sam que ia ser a Sarah Fier. Não sei porquê. Aí quando eu vi que era a Dina que ia ser, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Porque muda tudo que eu já sabia. Aí eu fiquei, meu Deus, agora eu preciso ver o próximo. Eu vi 2 meses depois. Com esse surto passado, eu preciso falar que o filme, no geral, eu acho ele pior que 1994. Só que a ambientação, pra mim, ela faz mais sentido. Ela me remete mais a filme de terror. Porque, sei lá, anos 90 tem Scream, que é um filme que eu amo, um dos meus favoritos de terror, inclusive. Mas a estética que eles trouxeram não tem nada a ver com Scream. É uma coisa muito mais Stranger Things, que não é filme de terror. Não tem nada nostálgico nisso. Enquanto o de 78 traz o acampamento, volta um monte de coisa, um monte de filme que a gente viu. Todos os 200 de Sexta-feira 13. Então eu acho que a ambientação ajudou muito pra eu gostar mais desse filme. E aí, no final, eu também acabei dando 4 estrelas, porque eu acho que cada coisa pendeu pra um lado, uma coisa muito mais positiva, uma coisa muito mais negativa. Eu dei 4 estrelas, igual 1994, mas ainda prefiro o 94, por causa das questões que eu já falei. Mas é beleza, a gente vai pro chuchu, pra farofa da farofa, brincadeira. Pro creme de la creme dessa trilogia, que é o 1666. E como eu falei, eu assisti, tipo, uma semana antes de fazer esse vídeo, o 1666, eu já tinha feito essa primeira parte do roteiro, porque eu tinha visto dos outros filmes. Eu não queria me atrasar muito no roteiro. A primeira coisa que eu escrevi foi assim, antes de ver, só uma anotaçãozinha porque, sei lá, né? Os 3 últimos números da data são 666. Diabo. Não sei o que eu quis dizer. Depois que eu vi, eu voltei e anotei que, tipo, não tinha nada a ver. Tipo, o ano ser 1666 não faz diferença nenhuma na trama. Então, não tinha nada a ver, mas acho que era tipo, uma referência. Bem provavelmente. Enfim, como já deu pra perceber, esse virou meu filme favorito da trilogia. Porque a parte das bruxas é muito boa. É tipo, sei lá, tem uma vibe a bruxa. Nota, eu nunca achei a bruxa, mas eu acho que tem a vibe a bruxa. E eu acho que o roteiro é muito bom. Ele tem... Depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu acho que ele tem um salto em algumas questões diferentes que não tinha nos 2 primeiros filmes. Não sei mais a palavra. Nos 2 primeiros filmes. E além disso, esse filme puxou muito sentimento. Ele deu muitas respostas. Tipo, na parte da bruxa, eu não fiquei com medo. Mas eu fiquei com uma vibe meio pessimista, porque eu sabia o que estava acontecendo, eu entendi o que ia acontecer, sei lá, primeiros 10 minutos de filme. Eu consegui entender o que ia acontecer, eu fiquei triste, fiquei muito mal, e tipo, só ia piorando. Aí você vai ficando triste, vai piorando, aí você começa a chorar. Aí acaba a parte de 66, graças a Deus, pra você não continuar chorando até desmaiar, desidratar. Aí começa 1994, parte 2. Antes de continuar, eu só queria falar como é interessante que esse filme tecnicamente são 2 filmes juntos. Porque realmente, 1666, apesar de ser muito bom, não tinha uma história para um filme de 2 horas. E nem 1994 parte 2, então foi legal que eles juntaram os dois. Porque eles mostram o começo do começo e o final do final. Até onde a gente sabe, né? Vai saber. Quando vai pra segunda parte, a gente ainda tá pesado, tá sentindo aquelas coisas. A gente sabe que a Dina presenciou tudo que aconteceu com a Sarah Fier no corpo dela, como se fosse ela, com todas as pessoas que ela conhece. Então a gente fica mal. A gente fica assim, entendeu? Mas aí começa mais ação, essas coisas assim. Aí a gente vibra quando acontecem as coisas. Umas coisas meio forçadas acontecem, a gente faz. Mas tudo bem, vamos lá. E aí no final dá tudo certo. Aí você chora de felicidade, fica feliz por elas finalmente. Uma coisa boa nessa vida. E é isso. A gente tem as emoções.
E como eu falei, eles também entregam as respostas, né? Eu nem sei como explicar, eu achei tão legal. Sei lá, eu nem sei como falar. Às vezes a situação te deixa revoltado e ao mesmo tempo te deixa assim, meu Jesus amado. Ao mesmo tempo te deixa feliz porque você finalmente sabe a resposta. E ao mesmo tempo você fica, Jesus, o que eu tô fazendo na minha vida? É a mesma resposta da meu Jesus amado, mas mesmo assim. O que importa é que vocês entenderam o sentimento. E cara, assim, agora que eu sei o plot todo, sei, tipo, caminho de A a Z, tudo que eles fizeram, assim, tiveram que fazer, assim, entrar um corpo pro demônio, outro corpo pro demônio também. Não é o plot tipo, chocante do mundo. Tanto que eu falei que, tipo, quando a Sarah e a Hannah viram que tinha alguém vendo elas, já deu pra entender exatamente que a Sarah Fier, na verdade, não ia ser a bruxa. Que, na verdade, ia ser mais preconceito daquela época, que ia tentar... Como a gente já sabe por causa da história, que qualquer mulher que saísse daquela caixinha exatamente igual que tinha na época ia ser considerada uma bruxa. E tipo, ok, que depois eles adicionaram mais algumas coisas, porque precisaria ter a parte mitológica, não só a crítica social, senão ia ficar meio estranho, porque aconteceram várias coisas nos 3 filmes e não ia fazer muito sentido ser só uma crítica social. Mas a crítica ainda vale e, nossa, doeu muito entender. Tipo, logo de começo o que ia acontecer, nossa. Ai, acabou com a minha saúde, acabou com a minha sanidade. Ah, eu também queria falar que a cena que eles acharam pra reciclar o elenco é interessante, porque como a gente tá no corpo da Dina, a gente meio que vê os personagens que... A gente vê as pessoas que ela conhece, tipo... Ela não sabia como é que era o irmão da Sarah Fier, então ela colocou o irmão dela. Eu consigo fazer um paralelo muito real disso, de tipo... A gente tá lendo um livro, aí ele começa a descrever, sei lá, um quarto de um personagem, e você imagina, sei lá, seu próprio quarto. Com algumas poucas modificações, sei lá, uma coisa assim. Porque é o que você tem próximo da realidade, então você consegue imaginar direitinho. Eu achei legal, porque economiza dinheiro também. Mas também porque ajuda muito a gente a se apegar mais nos personagens. Primeiro porque a parte de 66 tem só 1 hora, então, tipo, pra se apegar aos personagens novos ia ser muito difícil. E também porque foi muito legal de ver eles de volta, sabe? Tipo, os dois que morreram no primeiro filme, eles de volta. A Cindy também, a Ziggy jovem. Apesar de que um monte deles morreram lá já de começo, um monte foi inútil. Falaram 2 falas, depois sumiram. Aí eu fiquei assim, tudo bem, o importante é que eles estão ali. No final, eu gostei muito do filme, desse filme também, né? Ele tem muito uma vibe já do que eu já tinha falado. Primeiro da bruxa, na segunda parte, tipo uma rom-com, só que ao mesmo tempo com terror, então eu adoro isso. Uma coisa que me deixou muito incomodada é como no instante em que o Nick Good morre, a maldição acaba. Porque pra mim não faz sentido nenhum, porque de acordo com a árvore genealógica que a gente vê quando a Disney e a Selma entram na mansão dos Good, pelo que eu entendi, com a cena final que a gente tem com a mãozinha lá pegando aquele livro estranho lá de novo, dá pra entender que existem mais Goods por aí. Então meio que a conexão de sangue que eles têm com o pacto com o diabo não acabou. Então por que tudo sumiu do nada? Por que aquela brotueja enorme explodiu? Por que os bichos morreram e tal? Eu entendo que é pro final ser feliz, mas pra mitologia, pra construção de tudo, eu achei muito estranho. Tipo, pra mim não fez sentido nenhum. Só que aí, se eles seguissem isso, provavelmente todos os personagens iam morrer. E eu gostei que alguns deles tiveram um final feliz. Então, assim, obrigada. Eu deixo passar esse erro, aquelas. E no final eu dei 4,5 estrelas. Eu acho que eu ficaria entre 4,5 e 5 por causa das coisas que eu falei. Mas não dá pra colocar, tipo, 4,7 no Letterboxd, nem nada assim. Então eu vou colocar 4,5. Beleza? Show. E agora a gente vai pra parte que tá todo mundo esperando. Que é que eu falo as referências de livros que tem. Inspirações, adaptações, será? Tem um autor americano muito famoso nos Estados Unidos, porque aqui eu não sei se ele é muito famoso aqui. Na minha bolha, pelo menos, ele não é, então, sei lá, eu conheci ele faz pouquíssimo tempo. Ele chama R.L. Stine. Ele é um autor de livros de terror infantil. E ele já lançou assim, gente, sério, não tô zoando, centenas de livros, eu acho. Eu tenho quase certeza que são mais de 100 livros de terror infantil. Assim, como eu falei, centenas, eu acho que são, tipo, livros pequenininhos, mas mesmo assim, centenas. E ele é muito conhecido por causa de 2 séries. A que vocês devem conhecer, talvez, é uma que chama Goosebumps, mas ele também tem outra, olha só, que surgiu nos anos 80, 90, por aí, que se chama Fear Street, Rua do Medo. E, pelo menos lá fora, ela é muito icônica, né? E, cara, eu não vou mentir, eu queria ler os livros pra tentar achar conexões, falar, tipo, olha, nesse livro aqui tem tal história que acontece sei lá o que, nesse sei lá o que tem sei lá o que, sei lá o que. Mas eu juro por Deus, eu pesquisei, eu fui na Wikipédia, eu sei que não é uma fonte 100% confiável, mas eu fui na Wikipédia ver quais que eram os livros de Fear Street, eu juro, tem mais de 50. Gente, não tem condição. Eu terminei de ler o último filme, terminei de ver o último filme tem uma semana, não tinha como eu ler 50 livros. Nem se eu começasse a fazer esse livro ano passado e só lesse esses livros, eu ia terminar. Então, assim, paciência. Eu pesquisei no Google as informações, eu tô confiando no Google. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que eu tinha pesquisado antes, então eu tenho umas referências a mais.
Mas, cara, sério, coragem. Como eu já disse, são 50 livros. Então, assim, adaptar tudo isso em uma trilogia ia ser uma bagunça, ia ser muito difícil. Então, o que eu entendi, aliás, o que eu vi uma entrevista que a diretora, a mulher que veio com a ideia da trilogia, que fez, produziu e dirigiu, deve ter limpado o machado do segundo assassino lá também, não sei, talvez. Ela falou que ela quis adaptar o clima. A história em si é original, mas ela adaptou o clima das histórias da Fear Street. Eu não li, mas eu acho que isso principalmente tá no primeiro e no terceiro filme, na segunda parte. Os livros, eles continuam sendo lançados até atualmente, mas eles são inicialmente dos anos 90. Então tem aquela vibe noventista, se a palavra tá certa, eu não sei. E o filme também tem essa vibe, né, eu acho, né? Não sei como é que é aquela época daquelas. Então, né, é essa vibe que elas adaptam. Ah, só por curiosidade, os livros, eles meio que são antologias, tipo, o R.L. Stein lançou 2, 3, 4, 5. Nenhuma é uma história que é continuada na outra. E os filmes, eles continuam, então, né, já ficaria meio difícil. Porém, pelo que eu entendi, existem algumas sagas dentro dessa coletânea enorme do Fear Street. E talvez lá tenha algumas histórias que se continuem, mesmo assim não são adaptações, mesmo assim não são a história do filme. Mas mesmo assim, do jeito que tá, ou alguém da produção de Fear Street vai lançar a novelização dos filmes, ou talvez o R.L. Stein faça adaptação pros livros. Se ele fizer adaptação, eu vou adorar. Eu nunca li nenhum livro dele, mas aí seria muito legal. Eu, inclusive, traria pro canal, porque eu achei os filmes mó legais. Então, fiquem de olho, talvez, porque talvez saia isso. Ou peçam pra ele, ó, mentira. Mas assim, além de adaptar o clima, eles também pegaram algumas referências muito específicas de alguns livros. Eu só lembro de um. Era alguma coisa que tinha a ver com chamada. Se eu lembrar, eu vou colocar... Se eu conseguir achar, eu vou colocar a capa dele por aqui em algum lugar. Mas eu lembro que a personagem principal chamava Dina. Aí tinha algum outro personagem que tinha um nome que era algum dos outros lá. Eu acho que era de um amigo dela. E tinha uma outra história, eu acho, que as personagens eram cheerleaders. E a Sam, no primeiro filme, ela é cheerleader. Então eu acho que eles pegaram várias referências, sabe? Porque Fear Street é uma saga muito icônica nos Estados Unidos. Então meio que eles fizeram uma comparação meio ruim. Mas The Haunting, sabe? A Maldição da Residência Hill, a Maldição da Mansão Bly. Mas eles são adaptações de vários livros de um autor, vários livros de outro autor. Não são adaptações exatamente de uma história só. Eles pegam vários elementos e vão juntando e amarrando e criando a própria história junto. Então eu acho que é a mesma vibe, assim. E uma coisa que não tem nada a ver com o livro, mas os filmes também têm muita referência visual. Eu já falei bastante que o segundo filme lembra Sexta-feira 13, mas o primeiro é uma primeira cena que o cara lá acaba com a Maya Hawke. Lembra muito a primeira cena de Pânico, o primeiro, quando a Drew Barrymore vai de vala. Tanto por uma questão visual, que tipo, você vai vendo os ângulos, o que acontece, isso parece bastante. Tanto porque provavelmente a Maya Hawke era a pessoa da elenco mais conhecida e ela já vata no começo, igual foi a Drew Barrymore no filme de Pânico. E também no terceiro filme, eu tenho quase certeza que eu não tô doida, mas tem uma referência do Exorcista, aquele jumpscare icônico. Não é o que inventaram da cara da menina quando fez o pé. É um que... Eu não sei se é Exorcista, eu acho que eu tô zureta. Mas enfim, naquela cena que elas veem que a Sam fugiu, aí vê ela passando correndo pra onde a Dina tava atrás do Nick Good. É uma referência a um jumpscare icônico, provavelmente do Exorcista, que tá tudo calmo, quietinho, sei lá o quê. Aí passa um bicho... Não um bicho, mas eu acho que é uma assombração. Ele passa de um corredor pro outro, tipo, dá um zoom, faz um som. Enfim, é uma referência mó legal. Eu fiquei surpresa que eu peguei. Eu espero que seja uma referência, se não for pra ser vergonha, né? Mas é isso. A trilogia, no geral, é muito boa. Ela tem críticas sociais, mais no terceiro filme, mas ela tem. Como vários filmes de terror atuais. Eles se encaixam perfeitamente no plot. Eles não são só jogados, como a gente vê em vários filmes e séries, que, tipo, jogam um assunto pesado só pra chocar ou pra, tipo, mostrar, olha, a gente sabe dessa coisa, mas não discute e tal. Principalmente porque eles fazem esse problema ser meio que o centro de tudo. No final, meio que é quase o centro de tudo. Também é muito... Eu não sei a palavra em português. Mas, sei lá, é muito... Como é que é refreshing em português? É refrescante, só que não faz sentido falar isso em português, porque não faz sentido nenhum. Dá uma sensação boa, não sei. Eu acho que talvez seja o termo melhor. Mas dá uma sensação boa ver uma trilogia de filmes que ficou tão famosa, que foi de tanto sucesso pra Netflix, ser meio que protagonizado por um casal de meninas. Toda a história começou tanto lá no comecinho, em 1666, quanto o comecinho do filme, em 1994. As duas histórias só começaram por causa do amor entre elas. São dois casais diferentes, né? Mas, tipo, mesmas atrizes, né?
E ok, a primeira é triste, mas eu tô falando sobre a história ser central e não ser jogada. E também sobre esses personagens não serem só personagens de escanteio ou personagens que estão lá só pra ser sexualizados, igual a gente vê. Não só em filmes de terror, porque em filmes de terror tem bastante disso, pelo amor de Deus, ainda mais os mais antigos. Mas também em filmes em geral. Enfim, é muito, muito legal ver isso. Uma prova de que a sociedade tá evoluindo finalmente. E assim, não se deixe enganar. Os filmes também têm umas coisas negativas. Pra algumas pessoas ele ser muito teen é um ponto negativo, porque a gente não gosta de assunto teen, mas sei lá. Se você não gosta de filme teen, não veja. Você tá perdendo, mas não veja, enfim. Também tem aquela coisa do good is evil. Eu fiquei numa vergonha quando aquilo aconteceu. Não sei de quem foi a ideia de colocar aquilo no roteiro, porque, nossa, gente. Que ideiazinha ruim naquela. Que ideiazinha triste. Mas eu queria saber como é que eles traduziram isso pra outros países, porque eu vi o filme em inglês, com a legenda em inglês, não tá? Tipo, good is evil. Que faz sentido, é tipo, o bom é mal. Nossa. Eu queria saber como é que eles fizeram em outros países, né? Porque tem essa jogadinha com as palavras, ela é horrível. Então talvez, né, os outros países tenham perdido essa jogada, talvez tenha sido uma coisa boa, né, enfim. Mas tudo bem. Apesar dessas coisas, os filmes saem no saldo super positivo. E se os livros tiverem plots tão interessantes quanto esses, eles também vão ser super fantásticos. E é isso, antes de fechar o vídeo, por favor, não esquece. Se inscreve no canal, dá like, por favorzinho. Se quiser, ativa o sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo. Comenta o que você acha dessa saga. Se você não viu, você fala, ai, nossa, me motivou a ver, também vai ser muito legal. Ou, ai, queria ler os 50 livros que tem. Nossa, boa sorte, beleza, show. Se quiser conversar também. Também me segue nas minhas redes sociais, tem meu Twitter, meu Goodreads aparecendo na tela. E por hoje é só. Boa época de Halloween. Tchau.